Olá, esse é um vídeo de resolução de exercícios do Núcleo de Estudos para a Olimpíada Catarinense de Química, OCQ. Orientador, Eduardo Nils, aluna, Helena de Moura Duarte. A nossa primeira questão é da FAMERP e diz o seguinte: a tabela apresenta as reações de polimerização para obtenção de 3 polímeros, seus principais usos e seus símbolos de reciclagem. Os polímeros mencionados referem-se aos polímeros poliestireno, polietileno e polipropileno, não necessariamente na ordem da tabela. E logo à direita nós temos essa tabela. Os polímeros polietileno e polipropileno apresentam, respectivamente, os polímeros de reciclagem. E assim a questão nos dá as opções. Mas antes de responder a essa questão, eu vou apresentar um resumo sobre polímeros. Então, polímeros vem do grego poli, que significa muitos, e mero, que significa parte, ou seja, muitas partes. Polímeros, eles são macromoléculas em cadeias formadas pela união de estruturas químicas repetidas, chamadas monômeros. Caso estejam presentes mais de um tipo de monômeros, a gente chama de copolímeros. Se forem um único tipo de monômero, a gente chama de homopolímero. A polimerização é o nome dado à reação de formação dos polímeros. Devido à dificuldade de representar essas estruturas tão grande como os polímeros por extenso, desenvolveu-se a seguinte representação das cadeias poliméricas. Então, entre parênteses, encontra-se a estrutura química que se repete ao longo da cadeia, com um índice N representando um número indeterminado de repetições, e antes da seta, encontra-se um número que dá origem a toda a estrutura de repetição. Já a respeito à classificação dos polímeros, nós temos os naturais, que são aqueles que ocorrem na natureza, são exemplos dos polímeros naturais: a borracha, os polissacarídeos, os amidos, celulose, glicogênio e as proteínas. Aqui na direita, nós temos um polímero de celulose. Também temos os sintéticos, que são polímeros produzidos em laboratório e, no geral, eles são derivados do petróleo. Então, são exemplos de polímeros sintéticos os polimetacrilato de metila, ou acrílico, poliestireno, policloreno de vinilo, PVC, polietileno e polipropileno. Olhando para a imagem, nós temos à esquerda o monômero cloreto de vinila e à direita nós temos o policloreto de vinila, mais comumente conhecido como PVC. Então, quanto ao comportamento mecânico, os polímeros eles podem ser termoplásticos, que são viscosos e moldáveis, e a certa temperatura. Os termoplásticos eles são construídos de longas cadeias, unidas apenas pelas forças de Van der Waals, que são aquelas forças fracas. Já os termofixos, eles têm uma estrutura tridimensional definida e rígida. São polímeros que possuem ligações cruzadas entre si, tornando eles mais restritos ao movimento. E isso dificulta o movimento desse material. Em outras palavras, os termoplásticos eles fundem e se solidificam várias vezes, e os termofixos, também chamados de termorrígidos, geralmente são líquidos e que após uma reação eles se tornam infusíveis. Os exemplos de termoplásticos são os PVCs, e os termofixos são plásticos reforçados com fibra de vidro, ou epóxi, por exemplo. Voltando para a nossa questão, a gente quer identificar qual símbolo de reciclagem representa qual polímero. Para isso precisamos de ter em mente a matéria de nomenclatura. Então, nós temos o polietileno e o polipropileno. Talvez você ainda não tenha decorado as nomenclaturas, então eu coloquei aqui uma tabela para auxiliar. O polímero polietileno é proveniente do monômero etileno, polietileno, 2 carbonos ligados, cujo símbolo de reciclagem vai ser o 4. Já o polímero polipropileno é proveniente do monômero propileno, polipropeno, 3 carbonos ligados, cujo símbolo de reciclagem é o 5. Sendo assim, a nossa resposta correta é a letra B. Agora um fator de curiosidade. Você sabia que, a princípio, todos os polímeros termoplásticos são recicláveis? Os pontos críticos desse processo são a coleta, a lavagem, separação, o grau de degradação dos polímeros, a viabilidade econômica de todo esse processo. Os demais polímeros, como os termofixos e os elastômeros, ainda são motivos de mais estudos de uma reciclagem com vantagens econômicas. O que acontece é que os termofixos e borrachas elas necessitam de um uso de mais energia para sua reutilização, o que torna muitas vezes o processo economicamente inviável, ou seja, é desinteressante para as empresas já que elas visam o lucro. Falar de crise global dos plásticos é, por às vezes, um assunto meio abstrato. Apesar dos problemas ser reconhecido, a responsabilização sobre os grandes geradores de resíduos de plásticos é praticamente nula. O Brasil, por exemplo, é o quarto maior gerador de lixo plástico do mundo, porém recicla apenas 1,28% do plástico que produz. Sendo os dados do Panorama de Resíduos Sólidos do Brasil, a geração de lixo saiu de 66,7 milhões de toneladas em 2010 para 79,1 milhões em 2019, uma diferença de 12,4 milhões de toneladas.
O mesmo estudo diz ainda que cada brasileiro produz, em média, 379,2 quilos de lixo por ano, o que responde a mais de 1 quilo por dia. O relatório intitulado Plastic Waste Makers Index aponta que um grupo de 100 empresas petroquímicas que fabricam polímeros descartáveis são responsáveis de mais de 90% de todos os resíduos de plásticos globais. Quando empresas defendam a sustentabilidade, muitas vezes é feita da boca para fora, enquanto nos fundos elas estão pensando em como aumentar a capacidade de produção desse plástico virgem ao invés de reduzir. É uma situação verdadeiramente complicada e sem um incentivo ou uma pressão social para que ocorra uma mudança. Apesar desses pontos de curiosidade, a gente precisa passar para a nossa próxima questão. É uma questão da PE de 2020 e ela diz o seguinte: a demanda por fraldas tem aumentado ao longo dos anos. Com isso, o debate sobre a melhor utilização das fraldas descartáveis à base de polímeros, como o polietileno e o poliacrilato de sódio, ou de tecidos à base de algodão, é recorrente. É importante considerar alguns aspectos da natureza química desses materiais. A seguir são representadas as estruturas dos compostos, bem como algumas informações sobre esses tipos de fraldas indicadas no texto. Então, a gente tem aqui à direita, destacado em amarelo, o poliacrilato de sódio. Ali circulado temos uma parte totalmente iônica, e essa parte de íons que vai se ligar com a molécula de água, que é o dipolo, formando essa interação íon-dipolo, que vai atrair a água. A segunda molécula é o polietileno, ao qual tem um monômero etileno, que é apolar. Por fim, temos aqui uma molécula que eu já mostrei, né? Eu falei dela quando estávamos relembrando de polímeros naturais. Então temos aqui uma molécula de celulose, que é um composto de um só monômero, ou seja, ele é um homopolímero. A primeira afirmação, ela diz o seguinte: as fraldas descartáveis e de tecido são constituídas de polímeros. E ela está correta. Item 2. O polissacarídeo apresentado é o principal constituído dos tecidos à base de algodão. Lembra do que eu falei mais cedo? São exemplos de polímeros naturais, a borracha, os polissacarídeos, amido, celulose e glicogênio, dentre outros. Esse item, então, está correto. Item 3. O polietileno, por ser hidrofóbico, é utilizado para reter os líquidos e impedir o vazamento. Lembrando que hidrofóbico está referente à apolaridade, não tem atração pela água. Então está correto. Item 4. O poliacrilato, por ser polar, naturalmente se degrada em pouco tempo, causando impactos ambientais irrelevantes. A polaridade desse polímero não diminui o impacto que ele causa. É justamente essa a discussão do uso desses descartáveis, o grande excesso de material descartado, né? Então, está incorreto. Item 5. O poliacrilato de sódio é um material hidrofílico, utilizado tanto em fraldas quanto em absorventes íntimos para reter biofluidos aquosos. Ela está correta. Justamente por essa interação íon-dipolo é que tem essa propriedade de reter biofluidos. Sendo assim, a nossa opção correta é a opção C. 1, 2, 3 e 5 são corretos. Eu queria só finalizar comentando alguns fatos sobre esses descartáveis. Então, levando em conta que, em média, cada pessoa que tenha o início do ciclo menstrual aos 11 e vai ter até os 54 anos, essa pessoa vai fazer uso de mais ou menos 130 quilos de absorventes. Em média, uma pessoa que menstrua, ela vai jogar 3 quilos de absorvente descartável no lixo por ano. A quantidade de fralda também é impressionante. Em média, 6.000 fraldas são utilizadas e descartadas nos fins dos 3 primeiros anos de vida de uma bebê. E cada uma delas leva cerca de 450 anos para se decompor no meio ambiente. Então, pensando por esse lado da produção de lixo, absorventes descartáveis podem ser substituídos por coletores menstruais, ou por absorventes reutilizáveis ou calcinhas absorventes, que geram menos desperdícios e de economia de dinheiro devido à sua durabilidade. Por exemplo, existem coletores menstruais que levam uma vida útil de 10 anos. O meio de substituir as fraldas é usar fraldas de pano ou aquelas biodegradáveis. Talvez hoje seja mais relevante do que nunca pensar nesse impacto que nossas ações têm sobre o meio ambiente, porque o individual, de certa forma, faz o coletivo, mesmo que você esteja competindo com a produção de grandes empresas. Mas, ao falarmos de substituição desses itens de higiene básica, chamando um pouco mais a atenção para os absorventes, a gente não pode ignorar a realidade da pobreza menstrual. A pobreza no Brasil aumentou absurdamente no último ano. O número de pobres saltou
de 9,5 milhões em agosto de 2020 para 27 milhões em fevereiro de 2021. Eu sugiro você pesquisar um pouco mais sobre o tema de pobreza menstrual e de como as pessoas não têm condições de pagar por isso. Então, depois de todas essas informações, eu espero que essas questões de alguma forma tenham te feito refletir, tenham te ajudado de alguma forma. E muito obrigada por assistir até aqui. Eu agradeço a sua audiência e tchau!